Amém. Muito bem, hoje nós estamos sem o nosso técnico de som, então nós não vamos ter hinos, nós vamos passar direto para o nosso estudo, né? Vamos direto lá para Romanos, capítulo de número 5, eu gostaria que vocês abrissem lá, e nós vamos continuar no capítulo 5, que já estudamos até o verso 11, e agora nós vamos a partir do verso 12 até o versículo de número 15, é um texto curto, faz parte de um trecho importante, longo, que é esta perícope aí, que vai do versículo 12 até o versículo de número 21. Eu dividi em duas partes e hoje nós vamos ver a primeira delas sobre o seguinte título: O Contraste. E hoje parte 1, nós estamos vendo disso. Nós vamos ler e depois eu vou comentar então, introdutoriamente, alguns aspectos desse contexto em que nós estamos aqui de Romanos 5. Mas vamos fazer a leitura, mais uma vez, abra a sua Bíblia, Romanos 5, versos 12, 13, 14 e 15. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Vamos mais uma vez pedir que o Senhor nos abençoe. Ó Deus bendito, pedimos a iluminação do Teu Espírito para compreendermos a Tua palavra. Aplica, ó Deus, ao nosso coração, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Recapitulando rapidamente, nós estamos nesta carta escrita pelo apóstolo Paulo, endereçada aos crentes da igreja de Roma e a todos nós, obviamente. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Paulo escreveu. No momento em que ele escreveu, o desejo dele era antecipar a sua ida a Roma, antecipar a sua chegada lá e tratar de todos esses assuntos com a igreja antes mesmo que ele chegasse, para que a igreja conhecesse a mensagem que ele pregava, que ele mesmo diz que não é um evangelho dele mesmo, mas a mensagem dele é a pregação do evangelho de Deus. Ele também diz que ele não toma para si essa prerrogativa de apóstolo, mas o próprio Deus o chamou para fazer isso. E este evangelho que ele prega, ele afirma lá no capítulo 1 que ele não tem vergonha desse evangelho, muito pelo contrário, porque este evangelho é poder de Deus para a transformação do homem. E esta carta, ela é também como Paulo mesmo já declara, ela é também uma explicação desta mensagem do evangelho, dessas boas novas de Deus para os homens. E Paulo, ele tem um método inspirado pelo Espírito Santo de Deus, peculiar de apresentar o evangelho. Ele apresenta primeiro a condição de todos os homens antes de trazer as boas novas, né? E a condição de todos é a condição de indesculpáveis. E Paulo, ele prova isso para nós no capítulo 1, capítulo 2 e até o capítulo 3, no verso 20, ele vai mostrando como todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. Sejam aqueles que nunca tiveram nenhum tipo de acesso à lei de Deus ou a qualquer outra lei, sejam aqueles extremamente instruídos, sejam até mesmo religiosos, todos nós somos indesculpáveis diante de Deus por causa das nossas injustiças. Nós praticamos essas injustiças, pecamos em muitas áreas e hoje especialmente nós vamos voltar a falar um pouco sobre isso. E Paulo, ele nos encerra a todos, toda a raça, na mesma condição de injustos pecadores e que merecem a condenação eterna, não apenas a morte neste tempo, mas a condenação eterna, que é chamada de segunda morte nas Escrituras. E aí Paulo, ele tem que responder, como é que você resolve o problema de uma raça inteira
condenada à morte por causa dos seus pecados. E aí Paulo vai mostrar que o nosso Deus, que é justo, ele se torna também o justificador de todos aqueles em que ele quis salvar, porque não são todos aqueles que são salvos, e nós vamos ver, Paulo também vai tratar disso um pouco mais adiante. Mas até aqui Paulo precisa explicar como é que isso é possível. Como é que é possível homens pecadores desfrutarem de um favor de Deus? Como é que Deus consegue favorecer o homem sem cometer algum tipo de injustiça, sendo que ele é justo? E então ele não pode simplesmente fazer vistas grossas ao pecado de alguns, né, e levar a ferro e cobrar o pecado de outros. Então Deus, ele mostra a sua justiça da seguinte maneira: ele cobra a dívida dos homens pecadores, ele cobra essa dívida de si mesmo, quando ele oferece o seu próprio filho como pagamento pela dívida dos nossos pecados. Então, a partir do versículo 21 do capítulo 3, Paulo então começa a falar como é que Deus faz isso, e ele nos ensina lá, e aqui novamente ele volta a falar desta doutrina, que dentro dos nossos livros de teologia é chamado de doutrina da imputação. Ele mostra que Deus pega os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas dívidas, e coloca sobre os ombros de Cristo, e pega a justiça de Cristo, que é perfeita, que é completa, que satisfaz a justiça de Deus, e ele pega essa justiça e ele lança essa justiça na nossa conta. Então nós somos justificados porque a justiça de Cristo é posta sobre nós, é posta nos nossos nomes. Não é que nós nos tornamos essencialmente, ou materialmente, ou espiritualmente justos num ato objetivo e pontual na história, e a gente nunca mais comete nenhuma injustiça. Não, Deus, num registro muito semelhante àquilo que nós fazemos aqui nas nossas relações, num registro oficial, jurídico, ele lança no nosso nome esta declaração de que fomos justificados. É uma justificação que a gente chama de forense, né? Ela é autêntica, ela é formal e ela é oficial. Nossas dívidas foram todas pagas, todos os nossos erros foram justificados pelo pagamento que Cristo faz. Então, da mesma maneira que Deus faz isso nas regiões celestes, escrevendo o meu nome no livro da vida e sobre o meu nome justificado, aqui na esfera do tempo, dentro da nossa realidade, Deus envia o seu Espírito, e o seu Espírito nos convence que somos pecadores, nos concede fé para crer nesta obra de Cristo Jesus, e uma vez que nós cremos, uma vez que nós reconhecemos Jesus como Filho de Deus, nós reconhecemos nesse sacrifício dele o pagamento pelos nossos pecados. Essa é a maneira como um Deus justo justifica pecadores, imputando sobre eles a justiça do seu Filho e imputando sobre o seu Filho as injustiças de cada um de nós. E a partir daí então Paulo vai mostrando essa justificação, mostrando que essa justificação ela é pela fé, ela não pode ser conquistada por méritos, ela não é resultado de nenhum tipo de cerimonial, e por isso, especialmente o capítulo 4, ele vai mostrar que os judeus, eles não têm nenhuma vantagem quanto ao fato, por causa do fato deles terem recebido todo o Antigo Testamento e aquelas histórias todas que fazem parte do povo de Deus. O fato de tudo aquilo ter acontecido naquela nação não faz daquela nação uma nação predileta, ou faz com que ela tenha alguma coisa a mais do que qualquer outro ser humano. Em termos de pecado, todos pecaram. Em termos de aliança, a aliança de Deus, ela é para com o seu povo, e ela é crida, ela é recebida, ela é acessada pela fé. Então, não é porque eu tenho a descendência de Abraão, ou que eu tenho o sangue de Abraão, o DNA de Abraão, não é porque eu tenho isso que necessariamente Deus tem que me salvar, mas eu preciso ter a mesma fé que Abraão teve, para que eu me considere o mesmo povo, que é o povo de Deus. Porque não há duas igrejas, nem dois povos, não existe uma igreja do Antigo Testamento e do Novo. Não existe uma nação, um povo de Deus no Antigo Testamento, e agora uma outra nação espiritual, que é o povo de Deus. Sempre foi o mesmo povo.
E lá atrás também era um povo espiritual, porque nem todos de Israel eram de fato israelitas. E nós encontramos o apóstolo Paulo falando sobre isso aqui, falando inclusive também na carta aos Gálatas. E nós vamos aprender com o apóstolo Paulo aqui, em outros textos também, que os verdadeiros israelitas são aqueles que esboçam a mesma fé que Abraão, que tem a mesma fé. A circuncisão, que era o sinal da aliança no Antigo Testamento, tornava uma pessoa salva pelo simples fato dela ter sido realizada na pessoa? Não, porque de fato era necessário que a pessoa tivesse a fé de Abraão. Quando um pai circuncidava o seu filho ao 8º dia, aparentemente ao fazer isso ele estava demonstrando fé. Mas através da história e o relato do Antigo Testamento mostra para nós que gerações e gerações de israelitas fizeram essa circuncisão tão somente como uma coisa formal, porque na prática eles nem ensinaram os filhos a obedecer, a crer e a amar ao Senhor, como eles próprios não serviram de exemplo. E muitas vezes o Senhor vai disciplinar o povo, e disciplina porque ama, para que de alguma maneira aqueles que estão sendo disciplinados reconheçam o seu erro e refaçam o caminho, e voltem a depositar a sua confiança e a sua fé em Deus. Então Paulo usa o capítulo 4 para mostrar isso, para mostrar que não são estes símbolos visíveis, materiais, não são as tradições, não são essas heranças nacionalistas que de alguma maneira fazem ou emulam o coração de Deus para que Deus salve alguém. De maneira alguma. O amor de Deus por nós é um amor inexplicável, é um amor que nasce na eternidade, é de Deus. Essa eleição, essas escolhas que Deus faz, elas são absolutamente particulares dele, e nós não temos nem condição de compreender isso. O que nós podemos realmente é louvá-lo e agradecê-lo por ser alvo dessa graça maravilhosa que nos tem alcançado. E esta graça é de todo aquele que crê. E como esse crer depende da ação do Espírito Santo, no final das contas depende de Deus. É uma ação de Deus, é uma obra que começa com Deus, ela é do começo ao fim uma obra de Deus. Ele idealizou, ele executou, e ele tem ao longo da história aplicado essa obra àqueles corações daqueles que são seus. E aí, quando nós entramos no capítulo 5, Paulo, ele vai falar sobre os efeitos, quais são as bênçãos, quais são os benefícios dessa salvação, dessa justificação pela fé. E aí, nós vimos há 2 semanas atrás, que Deus nos permite, através de Cristo Jesus, ter paz com Ele, A guerra é encerrada, porque todo homem sem Deus, ele está em guerra contra Deus e Deus contra ele. Por um motivo muito simples: Deus se revela internamente e externamente, o homem rejeita. O homem faz guerra contra Deus, o homem faz guerra contra o conhecimento de que existe um Deus. E, por sua vez, Deus, de alguma maneira, vai disciplinando estes homens, alguns para que eles se corrijam, para que eles sejam corrigidos e eles creem em Deus, e alguns outros, isso vai servindo para eles como já uma punição antecipada dos seus pecados. É o que nós vimos lá em Romanos capítulo 1, quando Paulo diz que por desprezarem o conhecimento de Deus, por desprezarem o Criador, o próprio Deus os entrega uma condição mental reprovável para eles praticarem coisas inconvenientes. Ou seja, Deus pune o pecado com mais pecado. Olha, é isso que vocês querem, vocês não me querem, vocês me rejeitam e vocês querem isso. Então, aproveitem isso, se lambuzem com isso. E o homem, ele se afunda cada vez mais quando Deus, de forma disciplinar, acaba tirando ainda mais os freios, para que o homem, ele cumule as suas costas, os seus ombros de culpa e de dívida, o que será cobrado duramente no dia do juízo. Então, quando nós entramos aqui no capítulo 5, Paulo diz: olha, o grande benefício que nós temos mediante a justificação pela fé em Cristo Jesus é que o conflito cessa. A partir do momento que eu creio em Cristo e que eu sei que o meu nome estava nas mãos que foram cravadas naquela cruz, que o meu nome foi lavado com o sangue do Cordeiro, nesse momento eu sei que a guerra cessou, eu não estou mais em conflito com Deus. Eu fui, a minha dívida foi paga, eu fui abençoado com isso. E aí não apenas eu tenho com Deus paz por meio de Cristo Jesus, mas o próprio Cristo Jesus se tornou o meu introdutor à presença de Deus.
Havia uma barreira entre eu e o Senhor, havia um obstáculo intransponível, havia um abismo entre eu e o Senhor, e o próprio Senhor Jesus veio, Ele mesmo se declarou o caminho, né? E Ele agora me aproxima de Deus, e Ele me faz acessar o trono da graça, Ele me leva até lá, Ele me introduz na presença do Senhor. É isso que significa Ele ser o nosso mediador. E Paulo aqui diz, então, mediante a fé nós temos paz com Deus, por meio de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, à presença de Deus, a esta graça. E ele diz, e nós nos regozijamos, o termo aí é nos gloriamos, mas para ficar mais inteligível para nós brasileiros, a ideia é se alegrar de forma exuberante. Nós exultamos na esperança que nós temos, porque a nossa esperança não é uma dúvida, nossa esperança é uma certeza, porque Cristo é o nosso antecessor, Ele acessou, Ele entrou, e Ele mesmo disse, olha, da maneira como eu ressuscitei, vocês vão ressuscitar, eu sou o primeiro de muitos. Ele é a nossa âncora na eternidade, Ele é a nossa garantia de que aquilo que foi prometido já se cumpriu naquilo que Ele fez, e ainda se cumprirá naquilo que Ele prometeu que vai acontecer conosco. E aí então a nossa esperança tem um sentido diferente. Depois disso também nós aprendemos que as próprias tribulações, no caso nosso, elas são uma grande demonstração do amor de Deus pelas nossas vidas, porque através dessas tribulações nós somos transformados, nós somos testados, e Deus nos abençoa e nos amadurece através delas. Quando nós passamos por elas, nós adquirimos perseverança, e essa perseverança ela vai produzir em nós ainda mais esperança, vai fortalecer a esperança do nosso coração, e o Espírito Santo derrama no nosso coração o amor de Deus. No meio desse processo eu sinto que Deus me ama de verdade, que Ele não me abandonou, Ele está ao meu lado, e então isso tudo são benefícios dessa justificação pela fé que nós recebemos. Paulo nos mostra quão grande é esse amor de Deus por nós, fazendo algumas comparações. Ele diz, olha, será que alguém se animaria a morrer por um pecador, por uma pessoa injusta, por um criminoso? Eu falo, dificilmente. Talvez alguém se animasse para morrer por uma pessoa boa, o que já seria muito difícil, mas Cristo morreu por nós quando nós éramos fracos, pecadores, inimigos de Deus. Isso é prova do amor. Não apenas Deus derramou o amor, Deus nos faz sentir o amor dele em nosso coração pelo Espírito, mas a própria história prova este grande amor de Deus por nós e por todos aqueles que creram em Cristo Jesus. Então, diante desses benefícios todos, Paulo de repente chega no momento agora, e ele termina lá o verso 11, dizendo, não apenas isso, mas também nós nos alegramos, nos gloriamos em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos a reconciliação. O benefício que resume tudo isso daí, é que Cristo promoveu a nossa reconciliação com Deus. É isso que Cristo fez. Foi isso que Cristo ganhou na cruz, quando Ele enfrentou esse sacrifício em nosso lugar. Cristo fez isso. Bom, mas agora Paulo, para mostrar de forma ainda mais viva, colocar cores ainda mais intensas nisso, ele vai fazer um contraste. Ele vai mostrar para nós, diante daquilo que nós acabamos de ver que Cristo fez por nós e que nós recebemos pela justificação pela fé, Paulo vai mostrar. Agora vejam o que o homem por si mesmo conseguiu, para vocês perceberem a diferença entre o que Deus faz pelo homem e aquilo que o homem mesmo faz por si. Veja, então, desse verso 12 até o verso 21, nós temos aí um grande contraste. Paulo vai trabalhar essas questões conosco, ele vai mostrar, eu quero antecipar aqui para vocês, porque desde o capítulo 1, de certa forma, ele já tem feito isso, é que agora ele vai terminar essa construção que ele foi deixando para nós aí, retalhos pelo caminho, lembra da história de João e Maria? Foram ficando migalhas lá, nós vamos recolher essas migalhas todas agora. Se você lembrar do capítulo 1 até agora no capítulo 5, verso 11, nós vimos que Adão é o grande responsável pela condenação. Vamos lá. Através de Adão é que a raça inteira foi condenada. E agora nós vamos ver no verso 15 que através de Cristo Jesus a raça inteira, ou
aqueles que Deus quis dentro da raça, que são muitos, serão salvos. E aí você pode já pensar em contrastes, né? Então, Adão representa um processo, enquanto Cristo representa um outro processo. Existe um grande contraste entre os dois. Adão foi o grande responsável, e ele representa a velha humanidade caída em pecado. É isso que ele representa. Todo o nosso processo de deterioração, a queda, a desobediência, os pecados, está representado na figura de Adão, que ainda que não tenha sido citado desde lá do capítulo 1, mas todas as vezes que nós falamos do homem, o homem pecador, o homem sem Deus, o homem que troca o Criador pela criatura, nós estamos fazendo referência primordialmente, federativamente ao primeiro, Adão, e depois dele todos nós, mas ele é o nosso representante. Enquanto que Adão, ele representa então essa nossa humanidade velha, caída, Cristo representa uma nova humanidade, uma humanidade salva, que está sendo santificada. Esses contrastes nós encontramos todos. Se você observar, do capítulo 1 até o capítulo 3, 21, nós estamos falando só da velha humanidade, só da queda, do pecado e da culpa. Quando nós começamos a partir do verso 21 até aqui, em Romanos capítulo 5, verso 11, que nós terminamos semana passada, nós só falamos do que Cristo fez, e da nova humanidade que nasce através de Cristo. Um outro contraste, através de Adão, e nós vamos ver especialmente isso aqui nesses 4 versos de hoje, através de Adão entrou o pecado no mundo, e o pecado trouxe a sua companheira, e junto com o pecado a morte, né? Mas através de Cristo, nós vamos ver a partir do verso 15, Cristo demonstrou com os seus atos obediência, e a obediência também traz a sua companheira. Qual que é a companheira? A vida, né? Então você tem Adão demonstrando ou representando pecado e morte, e você tem Cristo representando obediência e vida. De um outro lado ainda, você tem Adão representando a marca, ou marcando toda uma raça. Em Adão, todos nós nos tornamos pecadores, ainda que nenhum de nós cometesse, não é o caso, nenhum outro pecado, mas pelo fato de quando Adão pecou, era só ele e sua esposa, e todos nós somos descendentes dele, e o pecado tem como consequência a morte, a separação de Deus. Todos nós nascemos dentro da consequência, e se nascemos dentro da consequência, nós trazemos conosco as marcas do pecado original, nós trazemos conosco as marcas de Adão. Então, novamente, Adão é a marca, ou é a raça humana marcada pelo pecado. Nele todos nós nos tornamos pecadores. Agora, em Cristo Jesus, não todos, mas muitos são tornados justos. Muitos são tornados justos. Enquanto em Adão todos se tornaram pecadores, agora em Cristo muitos são justificados, que é o tema inclusive da carta, em boa parte dela. Antes da gente continuar e ver então esses contrastes aqui nesses versículos, é sempre bom lembrar que nós estamos falando de uma doutrina específica dentro da teologia bíblica e sistemática, é a doutrina da imputação. E essa doutrina é fundamental que eu aprenda e entenda o que ela significa, porque esta doutrina ela é a base da nossa salvação, da nossa justificação pela fé, porque consiste exatamente nisso, em Deus pagar a nossa dívida no seu Filho, que recebe sobre ele todas as minhas culpas, e eu ser beneficiado com a vida, ser salvo por receber sobre mim toda a justiça de Cristo, que me dá acesso a Deus, né? Quando Deus olha do seu trono de glória para mim, ele enxerga sobre mim a justiça do seu Filho, é como se ele estivesse olhando para o próprio Filho. Então Deus, ele se satisfaz conosco não por causa das nossas obras, mas ele se satisfaz conosco por causa das obras do Filho dele que estão sobre nós, que nos revestem. Essa é a ideia de estar revestido. Essa é a doutrina da imputação, está muito presente aqui na carta do apóstolo Paulo, especialmente nesse capítulo 5. Vamos ver então
esses versos aí, o que nós podemos aprender sobre esses contrastes e como aplicá-los para a nossa vida? O primeiro deles aí é o que o próprio texto diz, veja lá: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o pecado entra na história da humanidade através de um só homem, a saber, Adão. Então vamos lá. O apóstolo Paulo está afirmando que nós todos, enquanto raça, conhecemos o pecado por causa de um único homem. E esse homem é o nosso pai primeiro, né? o nosso ancestral primeiro, que foi Adão. E por que isso aconteceu? Qual foi o fato? Qual foi o acontecimento que marcou essa entrada do pecado na história da humanidade? É o que nós lemos no início lá em Gênesis 3. Porque Deus fez o homem santo, justo e reto. Mas, diferente dos anjos, e aqui é bom a gente pontuar para a gente entender como isso acontece, quando Deus criou as regiões celestes, Ele não revelou para nós como foi essa criação. Se você ler lá Gênesis 1:1, você vai apenas encontrar uma introdução, mas você não encontra mais sobre como isso foi feito, né? Mas lá em Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Então veja, quando Deus criou as regiões celestes, Ele criou os seres celestes. Mas será que os seres celestes são como nós, que se reproduzem e vão aumentando e novos vão surgindo? Não, a resposta para isso é dada pelo próprio Senhor Jesus, quando Ele é questionado sobre um homem que morreu, e ele já tinha tido mais de uma esposa, algumas tinham falecido, e aí perguntar para Jesus, lá em cima, como é que é? Ele vai ficar com qual delas, né? E Jesus falou: não, ele não vai ficar com nenhuma, porque nessas regiões celestes ninguém se dá em casamento, né? Os anjos e os seres celestes, eles não são assim, não existe isso nas regiões celestes, né? Jesus não disse que não poderia acontecer quando a gente estiver no novo céu e na nova terra, mas aí não vamos nem entrar nesse assunto, porque isso é uma outra discussão, né? Mas o fato é que nas regiões celestes, lembra que o corpo volta ao pó e o espírito, o fôlego de vida, volta para Deus. E automaticamente você faz essa associação, e nós aprendemos em toda a história da teologia e na própria escritura, que os anjos, eles não se dão em casamento, eles não têm esse relacionamento familiar que Deus criou junto conosco, né? A família foi criada por Deus aqui, é uma criação que faz parte da criação terrena. Então os anjos não são assim. Os seres celestes, eles foram criados num número determinado, e dentro desse número determinado, ainda quando houve rebelião no céu, um grupo deles, obviamente, pela história escrita anteriormente por Deus, um grupo deles se rebelou, teve a sua liberdade, o seu livre-arbítrio usado para se rebelar, e se rebelaram contra Deus, e por causa disso caíram. Mas esse número é um número exato. Então, nesse sentido, e no sentido dos anjos, eu estou aqui, se você quiser saber mais sobre isso, você vai lá na confissão de fé e estude o capítulo dos decretos de Deus, você vai ler sobre isso um pouco. Mas no caso dos anjos, o decreto eletivo significava em Deus evitar que os homens caíssem, que os anjos caíssem. No caso deles, a eleição é que Deus os manteve santos e eles não caíram. E os que caíram, caíram de forma irreconciliável, porque não eram eleitos, o número fechado. Agora, no caso dos homens não é assim. No caso dos homens, Deus criou um casal e deu uma ordem a esse casal, que eles crescessem e se multiplicassem e enchessem a terra. Essa foi a ordem. Deus não criou todos os homens de uma vez, Ele criou apenas um casal, e esse casal era o que nós chamamos de representantes federativos da raça toda, né? Não apenas os 7 bilhões e meio que estão vivos hoje, mas todos os bilhões de seres humanos que estiveram vivos e viveram sobre essa terra desde o princípio. Desde o princípio. Todos nós estamos aqui, nessa história de Gênesis 3,
representados no casal que deu origem a toda a raça humana, é Adão e Eva. E aqui é um ponto importante, e é bom que tem crianças aqui hoje, para a gente pensar sobre isso um pouquinho. É bom para a gente pensar, porque vejam só, uma das histórias mais questionadas na história, dentro do contexto da sociedade moderna, são as histórias da Bíblia. Existem gente, e pasmem, até mesmo pastores e líderes evangélicos, que contestam a veracidade, a autenticidade das histórias de Gênesis. Contestam que houve realmente um Adão. Eles defendem que aquilo ali é apenas uma história ilustrativa para mostrar um princípio moral. Alguns vão dizer que aquilo ali é um mito, né? É chamado do mito do Éden. E algumas pessoas, inclusive com grande formação acadêmica, teológica, eles vão contestar isso e vão dizer: não é possível, a história não é essa, isso aí são arranjos, Moisés fez todo esse arranjo aí. E atrás deles aí você vai para outros ambientes, né? Especialmente os ambientes das universidades, até mesmo os ambientes das escolas que existem por aí, onde a ideia da evolução ou do evolucionismo vai ser defendida ferrenhamente por muitos professores dentro desse ambiente. E aí, mas dentro do nosso ambiente, eu não vou entrar nessa discussão agora sobre a questão do evolucionismo, já fizemos isso algumas vezes em outros textos, e não é o assunto nosso agora, mas especialmente aqui você vê o valor e como esses autores das Escrituras, como que eles consideravam a pessoa de Adão. Ora, quando Paulo faz referência a Adão, ele não faz referência a uma ideia, ele não faz referência a um mito, mas ele está falando de uma pessoa, ele está falando de um homem. Ou seja, Paulo não questionava a veracidade da história contada por Moisés. Paulo não questionava a veracidade da existência de um primeiro casal, de um primeiro homem, chamado Adão, porque se Paulo questionasse, ele não ia colocar aqui. Ou ele poderia escrever alguma coisa do tipo: lá no princípio, quando a humanidade começou, lá no princípio a humanidade foi tentada, e lá no princípio a humanidade caiu, e por causa daqueles que estavam lá no princípio, todos nós estamos no pecado. Paulo podia escrever dessa maneira, de forma impessoal, mas não é isso. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Paulo que foi instruído pelo próprio Senhor Jesus, Paulo diz, lá no princípio, por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo. É um só homem, não era uma civilização que estava ali germinando, várias pessoas, fruto de um processo evolutivo. Não, Adão, aquele que foi criado do pó da terra pelas mãos do Supremo Artífice, o Senhor. Então esse é um ponto importante para nós. O pecado entra na história da humanidade através de um indivíduo, e o nome dele é Adão, e nós conhecemos a história lá em Gênesis capítulo 3. Para quem ficou aí com uma pulga atrás da orelha, uma coceirinha, falando: pastor, não foi bem Adão, foi Eva, né? Então tadinho do Adão, né? Ele, né, por amor, ele foi lá e comeu também. Sem entrar nesse debate, né? Mas o texto é muito claro. Quem foi tentado foi Eva, né? Eva certamente recebeu a instrução por parte do seu marido, mas Eva se permitiu ouvir os conselhos de uma serpente, que possivelmente não passou apenas, como nós lemos aí, 2 versículos tentando-a, né? Você pode observar lá que quando a referência é feita, Eva fala a respeito da árvore que está no centro do jardim. Isso daí é uma ideia espacial, é uma ideia de espaço, é uma ideia geográfica. Provavelmente quando ela começou esse diálogo, ela estava longe, até por uma questão que, se a mente de Adão funcionasse semelhante à nossa, por uma questão de segurança, se tem algo que você não pode tocar, você vai viver aonde? Do lado dessa coisa ou longe dela? Provavelmente longe dela. Então é possível que houve ali uma grande caminhada e talvez até uma grande exploração para chegar até esse centro do jardim onde estava essa árvore. Mas o fato é que
sem entrar no debate para saber aonde estava Adão e o que ele estava fazendo nessa hora, já que ele tinha que dar nome a todos os animais, e aí fazendo uma brincadeira sadia, como diz o presidente, uma brincadeira sadia com vocês, especialmente com as mulheres. Provavelmente quando ele estava dando nome para os animais, ele ficou longe das mulheres, senão ia ter bicho sem nome até hoje, né? Por causa das múltiplas opções que as mulheres poderiam dar. Mas é óbvio, gente, estou brincando com vocês. O ponto é, por algum motivo Adão não estava ali, ou se ele estava do lado de Eva, ele se omitiu daquela conversa e deixou a conversa rolar, como está transcrito em Gênesis. Mas por que quando faz referência ao pecado diz que Adão pecou? Por uma questão muito simples, uma questão de representatividade, né? Ele é o líder, né? Ele recebeu esta alcunha, ele recebeu esta função de ser o líder, de ser o cabeça. Ele foi criado primeiro do que a mulher. Existe uma responsabilidade que está absolutamente sobre os ombros de Adão. Não diminui o erro de Eva, não diminui o pecado que foi dela também, mas obviamente que quando você vai fazer referência, eu não preciso fazer referência a ela, eu faço referência ao líder, a Adão, né? E Adão, ele comeu também, não é só uma questão dela ter pecado, mas ele também cometeu o mesmo pecado, e a gente não sabe por quais motivos. Se ele também se deixou seduzir pela conversa da serpente, ou se ele foi convencido por Eva, nós não sabemos, mas o fato é, segundo lá a explicação que ele mesmo dá para Deus, ele diz que foi a mulher que o Senhor me deu, né? E colocou a culpa lá na mulher, e aí você já vê uma marca do pecado, que é essa coisa de, quando você faz uma coisa errada, você tentar jogar a responsabilidade em cima dos outros. Isso começou lá em Gênesis capítulo 3. E o ponto para nós aqui em Romanos 5:12 é que o pecado entrou através de um homem. Eu preciso saber disso? Preciso. Isso é importante. Por que é importante? Porque eu não vou poder, depois dessa argumentação que Paulo faz aqui, eu não vou poder dizer o seguinte: olha, eu não tenho pecado, eu não sou pecador. Deus tem que me levar para o céu, porque eu sou bonzinho. Eu não preciso de igreja, não preciso de salvação, não preciso de nada disso, porque eu sou bonzinho, né? Colocando uma balança tudo que eu faço, eu não preciso. Por que nós estamos lendo isso daqui? Exatamente porque esses benefícios dados pela justificação pela fé, esses benefícios, eles contrastam com aquilo que Adão, entre aspas, fez por nós. Porque quando Adão pecou, ele tornou a cada um de nós pecadores. Não apenas pelos nossos pecados próprios que nós praticamos, mas ele nos tornou pecadores porque nós somos descendentes dele, nós nascemos dele e trazemos conosco a consequência do pecado. Não tem como fugir disso, ok? Então esse é um primeiro ponto para nós. Em Adão toda a raça humana estava representada no Éden, e em Adão todos nós caímos. Adão, ele é o responsável pela queda, e nós todos fomos afetados por essa queda. Não apenas nós, mas a própria criação. Mas todos nós também pecamos, né? Mas ainda que eu não pecasse, eu continuaria precisando de salvação do mesmo jeito. Imagine que fosse possível uma pessoa nascer e não cometer nenhum pecado, né? Isso não é possível, mas se fosse possível, eu precisaria da mesma redenção de Cristo Jesus por um problema: por causa do pecado original do meu pai. E eu sou filho dele, e eu herdo esse pecado e as consequências dele. Vamos andar um pouquinho mais. Um outro aspecto é que, através de Adão, o pecado entrou no mundo. Então, a ideia aí é que o pecado é como um ser, não é esse o ponto, né? Mas Paulo está descrevendo como alguém que sorrateiramente achou a porta aberta e entrou. E a partir desse momento que ele entrou, ele afetou tudo. Não é só o coração de Adão, não é só o coração de Eva, mas toda a criação, toda ela, todo o cosmos foi afetado por esse pecado que entrou no mundo. Então, pegando aí aquelas imagens que a gente encontra, ou que a gente tem gravado na mente lá de Hollywood, de esses grandes vilões, né? Volta e meia tem um vilão sorrateiro que consegue entrar no momento mais importante ali da história e desestabiliza tudo o que acontece, né?
Para quem gosta da Marvel aí, é só lembrar daquela personagem que viaja no tempo e substitui a boazinha como a vilã e estraga tudo, põe tudo a perder. Por quê? Porque ela entrou, achou uma brecha aí, entrou no grande plano de resolver o problema. Para quem está ouvindo, que já assistiu o filme, sabe do que eu estou falando. Estava tudo certo para resolver o grande problema, mas de repente um personagem entrou na história e desestabilizou e colocou tudo a perder. O pecado é como isso, ele entrou na nossa história por um erro do homem, por uma desobediência humana, e fez o que com a nossa história? Pôs tudo em ruínas, tudo destroçado. E não se iludam, quando você olha para o mundo, por mais que a gente consiga achar a beleza de Deus ainda refletida em coisas que existem na criação, isso daqui, do ponto de vista de Deus, do que isso aqui era antes da queda do homem, para o que é agora, isso aqui é uma tragédia, isso aqui é um cenário de guerra. É isso que o mundo é. E quem mais descreveu essa cena para nós foi Salomão, no livro de Eclesiastes. No livro de Eclesiastes, Salomão, ele, com todas as letras e com todos os tons, e especialmente com os cinzentos, ele mostrou que esse mundo aqui é um mundo em ruínas. Debaixo do sol está tudo estragado, não tem nada que funciona aqui direito, tudo estragado. E aqui, essa é a ideia que Paulo está trazendo. Ele diz que através de Adão, de um só homem, entrou o pecado do mundo. Ele entrou na nossa história, ele afetou os homens, mas ele também afetou o cosmos. Se você ler, especialmente lá em Romanos, no capítulo 8, você vai ver Paulo dizendo assim: olha, as tribulações, as coisas do tempo presente não são para comparar as coisas que estão preparadas para nós lá na frente. E aí ele vai falar sobre a criação, e ele diz: porque até a criação geme e aguarda a revelação dos filhos de Deus. Por quê? Porque a própria criação foi afetada. A própria criação foi colocada numa condição de ruína, de destruição. E a criação, ainda que sem razão, sem falar, sem pensar, mas Paulo aqui, quase que de uma forma poética, nesse capítulo 8 da carta aos Romanos, que a gente vai chegar lá, ele diz assim: essa criação toda, ela angustia, ela geme pelo momento em que isso tudo vai acabar, isso tudo vai passar. Porque essa criação está toda coberta por cinzas de entulho, resultados dos nossos pecados. Se você lembrar, lá no capítulo 3, não onde nós lemos, mas um pouco para frente, depois de Deus conversar com o homem, conversar com a mulher, Deus traz penalidades para o homem e para a mulher. Diz para o homem: olha, do suor do teu rosto você comerá. Os animais vão ficar com medo de ti, eles vão se afastar de você. Você não vai mais contar com o favor deles. A própria terra não vai ser mais favorável a você. A ideia é que a própria criação fica indisposta com o serviço do homem. E por causa dessa indisposição, a terra vai começar a produzir, ali está cardos e abrolhos, mas vai produzir capim, vai produzir, lá na minha terra, no interior, falava quiçaça. Não sei quem conhece esse termo, mas quiçaça é aquela mistura de mato que não serve para absolutamente nada, a não ser para entupir o lugar onde você quer plantar uma boa semente ali, e não adianta. A semente precisa de adubo, precisa de água, precisa de tudo na dose certa. A quiçaça não, a quiçaça cresce com chuva, sem chuva, do jeito que for, ela cresce. Parece que tem semente de mato caindo do céu. Eu tenho uma hortinha pequenininha ali em casa, mas é um negócio que é inexplicável. É inexplicável. Da onde vem tanta sementinha de mato? Não sei se é os passarinhos, as formigas, as borboletas, não sei quem traz aquela semente, mas toda semana tem que ajoelhar, literalmente ajoelhar na beiradinha ali e ficar arrancando os matinhos, se eu quiser que ela fique bonita, né? E a minha esposa fica trabalhando bem na janela que dá para a horta, então é bom que a horta fique bonita, porque senão eu fico, né, ouvindo: não, essa horta está feia, tem mato crescendo no meio da horta, então eu tenho que ficar lá limpando a horta. E toda vez que eu estou limpando aquela horta, eu fico lembrando de Gênesis 3. Olha aí, ó, não tem jeito, a terra não nos é favorável, porque essa criação toda, ela geme e aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque ela mesma foi colocada em desgraça por causa dos nossos pecados. Bom, o pecado entra na história da humanidade através de um homem, através
deste homem Adão, entra o pecado não apenas na nossa história, mas ele entra no próprio mundo e afeta todo o cosmos. Terceiro, o pecado não entra sozinho. Vamos lá, entra no mundo e pelo pecado, daí a sua companheira, a morte, né? A morte entra. A morte é consequência do pecado. Vamos lembrar lá de Gênesis. Deus disse para Adão: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. A consequência do pecado é a morte. E quando Adão comeu, ele passou a experimentar morte, em dois sentidos. Primeiro, o sentido espiritual, que é a separação de Deus. Lembra que quando o homem nasceu, ele nasceu por um sopro de fôlego de vida do Senhor nele, e havia comunhão entre o nosso espírito e o espírito de Deus. Isso tornava a vida do homem absolutamente distinta de tudo que nós conhecemos hoje. E se você quer saber um pouquinho sobre isso, preste bem atenção em Gênesis 1 e 2. E veja, pense um pouquinho, quanto tempo um homem hoje, com a condição mental que nós temos hoje, sem computador, sem carro, sem bicicleta, sem nenhum equipamento, sem nada, só o homem, sozinho, quanto tempo ele levaria para dar nome a todos os animais? Porque o texto diz que depois de dar nome a todos os animais, Adão viu que estava sozinho. Deus viu que o homem estava só, não que Deus não soubesse, né? Mas o texto ali está demonstrando que, entre outras coisas, que Adão estava funcionando não a 100%, ele estava funcionando a 1000%. Tinha apenas uma coisa disfuncional na vida de Adão: todos os outros seres tinham companheira, só ele que não. E aí Deus tratou de preparar uma companheira para ele. Mas o ponto é que quando a gente olha para Adão, e depois quando a gente vê essa sentença que Deus dá para ele, fica muito claro que a realidade da vida do homem era uma realidade muito maior, quase que impossível da nossa mente imaginar, compreender como que era Adão antes da queda, como nós éramos antes da queda. Outro aspecto importante que nos ajuda a perceber essa grandiosidade é o fato de que, especialmente dessa comunhão com Deus, que o homem conversava com Deus na viração do dia, todos os dias. Tinha um momento ali da tarde ali, o café não devia, não acredito que estava lá disponível ainda, né? Aliás, estava lá, mas só não sabiam como fazer, né? Mas ali em algum momento da tarde, e é o melhor momento do dia mesmo, né? Quando a gente já trabalhou, está com a consciência tranquila do dever cumprido, um corpo cansado, se preparando para o descanso, é hora boa de bater papo, né? E Deus vinha conversar com o homem na viração do dia. Como isso? Será que Deus se personificava numa pessoa para conversar? Será que era apenas uma voz? Não acho que fosse apenas uma voz, porque se fosse só uma voz, Adão e Eva não precisavam se esconder. Deus tomava forma ali, né? Talvez fosse a própria imagem de Cristo. Ele vinha bater um papo com os dois ali. E aí, o que vocês estão achando? Está tudo certo? Tem alguma reclamação? O que vocês acham dessa casa que eu fiz para vocês? Aí, tá bom? Comunhão com Deus, né? Entrelaçamento. Qual foi a primeira consequência do pecado? Rompeu a comunhão. E como é que rompeu? Foi Deus que falou, foi Deus que no dia que eles pecaram não apareceu mais lá? Não, Deus, e a gente sabe, Deus é onisciente, não tinha como Deus não saber. Essas perguntas aqui são perguntas de pai para filho, quando o pai sabe que o filho fez coisa errada, mas o pai não quer simplesmente repreender, quer saber se o filho entendeu que ele fez uma coisa errada. Então Deus aparece, e aí? Adão, cadê você? Está na hora do nosso cafezinho, né? Nosso passeio. Adão escondido. Ah, Senhor, estou escondido aqui. Mas por que você está escondido? É porque eu estou pelado, estou nu. Mas quem te disse que você estava nu? Você estava nu todos os outros dias que a gente conversou, e você não se importou com isso. Por que você se importou? Não tem mais entrelaçamento. Quebrou-se. Tem uma separação espiritual.
E porque tem a separação espiritual, agora tem medo. Tem medo. Adão responde: eu tive medo e me escondi. Medo. Por isso que quando começa a ter essa atitude de esconder coisas, né? Os filhos escondendo coisas dos pais, o cônjuge escondendo coisas da esposa, alguma coisa vai muito mal, né, no relacionamento, que precisa ser tratado, precisa ser melhorado, né? O pecado não entrou sozinho, ele trouxe a morte. E a primeira é essa, a morte espiritual. Adão estava agora separado de Deus e numa caminhada de afastamento. E é isso que pôs toda a raça humana distante de Deus. Porque a cada dia o homem, ele vai caminhando para mais longe de Deus. E a não ser que Deus interfira e traga, o homem continua indo na direção oposta. Mas além disso veio a morte física. A morte física é consequência do pecado. Veja, se não fosse o pecado de Adão e Eva, não existiria morte. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, para a gente não espiritualizar o que não precisa ser espiritualizado, não significa que não podia acontecer nessa terra que Deus criou, em algum momento, mesmo com esse Adão funcionando a 1000%, não significa que não poderia acontecer alguma coisa que Adão pudesse se machucar. Gente, biologia humana, é muito simples, né? Nosso corpo, ele tem uma matéria, e matéria em movimento, ela tem uma lei da termodinâmica que diz que um corpo, uma matéria em movimento, ela aquece, e quando ela aquece, ela se consome, ela vai consumindo o que ela é, ela vai mudando de condição, ela vai sendo transformada por aquilo. Por isso que Deus plantou lá no jardim também uma árvore chamada árvore da vida. Adivinha para que serve a árvore da vida? E dessa árvore o homem podia comer. Essa árvore servia para curar, porque algumas coisas podiam acontecer na vida do homem, né? Agora, sabe o que não podia acontecer na vida de Adão? Especialmente porque não havia pecado, não podia acontecer morte, e não acontecia. E a morte o que é? É a separação desse fôlego de vida que veio de Deus para dentro do homem, é a separação do fôlego de vida com o pó do qual nós somos feitos. Esse desprendimento da alma com o corpo. A separação não podia acontecer. Por quê? Porque isso só aconteceria num cenário, o cenário em que o homem pecasse. Deus diz, no dia que você pecar, você morre. Ou seja, significa que se não pecar, não morre. E ainda tem a árvore da vida para não perder o cabelo, não ficar com o cabelo branco, nem com a pele enrugada, para ficar bonitão para sempre. Já pensou? Essa é a verdadeira fonte da juventude que ninguém encontrou até hoje e nem vai encontrar. Porque quando Deus colocou o homem para fora do jardim, colocou 2 querubins lá na porta, lá para ninguém achar de volta. Está aqui nesse planeta, mas ninguém acha o caminho para voltar. Porque Deus não permite que o homem volte. Por quê? Porque uma vez que o homem pecou, primeiro ele tem como consequência a morte espiritual. Segunda consequência, a morte física. E o homem precisa morrer. Por que o homem precisa morrer? Porque se ele não morrer, e se ele viver eternamente, nessa condição que nós estamos hoje, então nós viveremos eternamente no pecado. Deus não suporta isso. E uma vez eu fui num congresso, lá em Campos do Jordão, em Águas de Lindóia, e nós ficamos num hotel maravilhoso que tem lá, chamado Monte Real. É um hotel gigante, né, fabuloso. E quem estava falando lá era um conselheiro cristão, chamado Wayne Mack. Ele veio, né, uma semana de estudos com ele, onde ele ia falar sobre aconselhamento cristão. Então. E no primeiro dia o estudo que ele deu foi sobre Adão, sobre o que aconteceu lá no Éden, né? E aí ele disse o seguinte, sabe por que Deus expulsou Adão do Éden? E aí a gente ficou lá esperando. Ele falou, vou responder para vocês na quinta-feira. Não, ele comeu. Não, vocês estão pensando que é por causa dele ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não foi por isso. Vocês estão pensando que é porque ele pecou. Também não foi por isso. Eu vou contar para vocês na quinta-feira.
Na segunda-feira, quando ele falou isso na segunda noite, o auditório lotado, cabe umas 5.000 pessoas sentadas ali, é um negócio fabuloso. Acontece que o hotel tem piscina aquecida, sauna, quadra, uns sofás maravilhosos, assim, a perder de vida, até uns 30 sofás enfileirados um do lado do outro, você ficar ali. Comida boa, na hora do almoço, na hora do café e da janta. De manhã, todo dia eu comia um bolo diferente, 2, 3 pedaços de bolos diferentes, e no final de semana eu não tinha conseguido comer de todos que eles colocavam lá, que mineiro, ali é uma mistura de cozinha mineira com paulista, e tudo que você imaginar que tem de coisa boa desse pedaço aqui do nosso sudeste, tem lá. E negócio bom demais. Na hora do almoço, é muita comida. O que acontece? Cama boa, lazer à vontade e muita comida. Segundo dia já voltou uns 4.000 lá para a palestra, né? Na quarta-feira já estava na casa dos 3.000, e olhe lá, para ser bem generoso. Na quinta-feira tinha metade, exatamente metade do pessoal, e as palestras eram muito boas. Só que assim, o camarada, ele reservava toda a energia dele para a palestra da noite, porque a palestra da manhã já não dava para acordar cedo, e os que acordavam cedo iam lá, enchiam muito a pança, aí tinha que dar uma caminhadinha para poder depois ir lá. E aí na quinta-feira ele falou, é por isso que Deus tirou a gente do Éden. Por quê? É matemática. Ambiente favorável, com coração pecaminoso, o que vai acontecer? Você vai pecar muito. Por que Deus não tira o seu trabalho? Por que Deus não tira as suas dificuldades? Por que Deus não tira as suas provações? Porque se Deus deixar um cenário perfeito para você, sabe o que você vai fazer com um cenário perfeito? Você vai estragar tudo. Porque natureza pecaminosa, junto com um ambiente favorável, só pode resultar numa coisa: pecado, e mais pecado, e pecado gera a morte. É por isso que Deus mantém a gente bem ocupado, trabalhando bastante, bem cansado, porque cabeça ocupada, né, não tem tempo. Já a cabeça vazia, tem o ditado que diz que é oficina do diabo. Então, se alguém perguntar para você, por que Deus tirou Adão lá do Éden? Tirou Adão do Éden por quê? Porque Adão ia continuar comendo da árvore da vida, em uma condição de pecado, e perpetuando esse relacionamento quebrado, e se distanciando cada vez mais de Deus. Esse negócio não ia prestar de jeito nenhum. Veja o que aconteceu com a civilização fora do Éden. E você pode imaginar como seria se a gente estivesse lá, num ambiente favorável. Esse é um aspecto. Quando o pecado entrou, junto com o pecado entrou a morte. Morte espiritual e também morte física, que todos nós passamos a enfrentar. Aí tem um ponto importante para citar dentro disso, que é o seguinte: as pessoas falam assim, mas olha, criança não tem pecado. Não, criança não tem pecado, criança é tudo santa. Bom, diz isso só quem é solteiro, ou quem já esqueceu como é que foi criar filho. Porque quem tem criança pequena, quem tem filho, sabe que de santo eles não têm nada. O rostinho talvez, né? Rostinho bonitinho, né? Ali. E o legal de ser criança, especialmente quando é bem pequenininho, que tudo de errado que você faz, todo mundo vai lá e diz, que bonitinho, né? Que bonitinho. E só a pobre da mãe ou do pai que tem que ir lá fazer o papel de ruim, e dizer, não é bonitinho não, o que você fez é coisa feia, né? Vovô e a vovó passam a mão na cabeça, titio passa a mão na cabeça, todo mundo passa a mão na cabeça. O pai e a mãe tem que ir lá ser o chato para dizer, não quero que faça mais isso. Mas já tem pecado. E sabe por que tem pecado? Morre criança na infância. Morte não é salário do pecado. Eu estou falando enquanto raça, não estou falando individualmente, especificamente, mas é individualmente, especificamente também. Mas enquanto raça, por que nós lidamos com essa coisa terrível, triste, hedionda, de ver criancinhas morrendo? Porque o pecado tocou a raça. E uma vez que o pecado tocou a raça, a morte entrou na nossa história. E entrou na nossa história e ceifa a vida, não apenas de bebezinhos,
quanto também de idosos, de jovens, de adolescentes, de qualquer um, por causa do pecado. Se existisse um único indivíduo sobre essa terra que não tem pecado, ele não morreria. E eu afirmo para vocês, o único que poderia não ter morrido era o Senhor Jesus. Mas no caso dele, ele voluntariamente se entregou para morrer em nosso lugar. Porque fora ele, todos pecaram. Todos nós carregamos o peso do pecado do nosso pai, Adão. Então, independente das coisas que eu faço, eu já estou sentenciado à morte por causa de Adão. Então, quando morre uma criança, e aí algumas pessoas ficam revoltadas, vão dizer, olha, onde estava Deus que o meu filho morreu? Ou alguns que vão um pouco mais adiante, na sua ira, na sua dor, no seu sofrimento, vão dizer assim, olha, Deus não me ama. Ou alguns vão dizer, Deus não existe, porque se Deus existisse, Ele não deixaria. E se Ele existe, Ele não é bom, porque se Ele fosse bom, Ele não deixaria meu filho morrer. E nós já ouvimos, todos nós já ouvimos essas histórias todas. Mas se você ler o capítulo 5, do verso 12 a 15, você vai saber por que os homens morrem. Você nunca mais vai questionar Deus, porque a morte não é culpa de Deus. A morte não é culpa de Deus. A morte é culpa nossa. Não a morte específica, como eu acabei de citar aqui, de uma criança que foi cuidada e zelada pelo pai desde a hora que ela nasceu. Não, é culpa nossa enquanto raça. Nosso pai desobedeceu. E por causa disso o pecado entrou na história. E a gente nem pode dizer que foi só ele, porque a gente também desobedece e peca, e vai perpetuando essa história de pecado, e carregamos sobre nós a culpa do pecado original dele, mas também o peso e a culpa dos nossos pecados pessoais. E a morte, então, é essa companheira, esse salário do pecado, e não há um homem justo, nem um homem bom, de fato, genuinamente bom, porque todos nós somos pecadores. Quarto, caminhando aqui para concluir, o pecado que se tornou universal, ele independe de lei para existir. Vamos lá, deixa eu explicar isso. Pela lógica, a gente vai raciocinar da seguinte maneira. Independe de lei, deixa eu só completar. Independe de lei formal para isso. Tá? O pecado se tornou universal de todos os homens e ele independe de lei formal. Deixa eu explicar o que é isso. Alguém podia raciocinar e dizer para Paulo o seguinte, mas peraí, Paulo, não, mas Adão e Eva receberam uma lei clara, né? Eles desobedeceram, certo? Mas e se eu pegar um indivíduo que nasceu sobre a terra, sei lá, em algum lugar aí, e ele não recebeu nenhuma lei, ninguém disse nada para ele. Se ninguém nunca disse nada para ele, proibindo ele de fazer nada, como é que ele pode ser considerado um pecador? Bom, vamos voltar. Primeiro, por causa do pecado original, a representatividade. É filho de Adão, então é pecador. Mas vamos pegar esse argumento aqui. Mas ele viveu sem receber nenhuma lei. Por que ele morreu então, se o salário do pecado é a morte? Se ele não teve nenhuma lei, então ele não cometeu pecado. Por que ele morreu? Só por causa do pecado original? Ou será que ele morreu por consequência dos pecados, o original e os dele? Vamos lá. Quando Deus deu a lei, Deus deu através de Moisés. Vamos pensar em quantas centenas de milhares de anos existiram antes de Moisés. Só de Gênesis 1 até Gênesis 6, onde acontece o dilúvio, quando você lê Gênesis 6, Deus diz que a terra estava cheia de homens. A terra estava cheia. Uma contagem por baixo são cerca de 2000 anos, 20 séculos. Nós estamos no século 20 da era cristã, século 20 após Cristo. De Adão até Noé, estima-se que foram aproximadamente 2000 anos. E nesse período de 2000 anos, estima-se que a população mundial nos dias de Noé era de aproximadamente
4,5 bilhões de pessoas. E de novo, essa estimativa, sempre que eu cito ela, alguém fica assustado com isso, e eu recomendo para vocês duas coisas. Primeiro, que você faça a leitura de um livro de um cientista cristão chamado Adalto Lourenço, Gênesis 1 e 2. Ou você pode acessar os vídeos dele no YouTube, tem vários vídeos lá. Acesse o vídeo que ele trata sobre o dilúvio. Coloque lá, Adalto Lourenço, o dilúvio. Vocês vão achar vários vídeos onde ele fala sobre o assunto. Como ele é um cientista técnico dessa área, especialista, treinado, ele vai explicar muito melhor do que eu, que estou aqui só citando isso para vocês. Estudem esse vídeo, assistam, é muito bacana, é muito jóia. Mas estima-se, por quê? Porque na hora de fazer essa estimativa, leva-se em consideração apenas 2 filhos por casal. E a gente sabe muito bem que não era aquele pessoal lá. Há 40 anos atrás, 50 anos atrás, o pessoal tinha aí 10 filhos fácil, né? Agora eles lá, de Gênesis 1 até Gênesis 6, extremamente fecundos. Tinha gente lá que viveu 980 anos. Tudo bem que não vai viver 980 anos gerando filho, mas vai gerar durante um bom tempo. Então essa estimativa nossa aqui é bem baixa, mas bem baixa para não cometer injustiça. Bom, quando Deus mandou o dilúvio, somente 8 pessoas foram salvas. Todas as outras foram condenadas. Não existia uma única linha de lei. Como é que Deus condenou esse pessoal se eles não tinham lei? Nós lemos, e vocês vão lembrar disso, lá no capítulo 2, que a lei de Deus está escrita no coração do homem de forma instintiva. Todo homem nasce sabendo o mínimo a respeito do que é certo e errado. Todo homem sabe. E é simples. Mesmo para uma criança, quando ela não sabe nada de leis, mas se ela vê outros 2 se agredindo, ou um adulto agredindo, elas vão tentar intervir de qualquer jeito. Volta e meia, o nosso amiguinho lá, o Fred, vem passar uns dias em casa, né? E volta e meia também, eu estou dando umas broncas no Caleb, né? Ou eu, a Cibele. E adivinha quem sai em defesa, né, dos pobres e necessitados, do menino em defesa? Adivinha quem sai em defesa? Pequenininho, não conhece lei, não sabe nada de lei. Mas a lei de Deus já está escrita no coração dele, como está escrito no coração de qualquer ser humano. A lei que diz que no seu coração, instintivamente, que você não pode agredir uma criança. Você é adulto, você não pode agredir um idoso, um velho. Um homem não deve agredir uma mulher, que eu não devo matar. Isso tudo é instintivo, isso não depende de lei formal, né? Então lá no capítulo 2, quando nós estudamos, Paulo disse, olha, aqueles que viveram sem lei eles foram e serão condenados. Por quê? Porque quem viveu sem lei formal, ele tem no seu próprio coração um código que vai ser usado por ele mesmo. Então vamos aqui, dá um exemplo. Imagine que eu nasci num lugar onde não existe lei, mas lá no grupo de pessoas com quem eu estou convivendo, desde pequenininho, eu aprendi com meu pai e eu senti isso, de que um homem não pode bater uma mulher nem com uma rosa, né? Não pode maltratar. E aí, no dia do juízo, Deus fala, tá bom, essa era a lei que você tinha? Bem, eu vou te julgar por essa lei. Você viveu quantos anos? 80 anos. Você descumpriu essa lei alguma vez? Senhor, foi só uma vez que eu quis torcer o pescoço da minha esposa, mas eu não fiz. Ah, mas se você sentiu vontade, já pecou. Então, sinto muito, mas você vai para o inferno. E olha que é muito difícil, né? Você pensar numa única lei condenando uma pessoa. Mas se você pensar na raça, quantos mandamentos Adão quebrou? Não, pelo menos até aquele dia. Foi o suficiente para condenar toda a raça. Mas aqui, obviamente, que o que a gente está fazendo aqui é um exemplo, que é um exemplo surreal, né? Nós não temos apenas um código no nosso coração.
Nós temos muitos escritos pelo próprio Deus, geneticamente, dentro de nós, que nós conhecemos instintivamente. O próprio texto lá de Romanos 1, diz que Deus se revela na nossa consciência. A criação mostra a realidade, os atributos de Deus. Ou seja, Deus tem muitas maneiras de se revelar, e nenhum homem pode dizer que não conhecia nada sobre lei, ou que viveu completamente alheio a qualquer tipo de instrução, porque a instrução de Deus está no coração. E o que Paulo vai mostrar para nós então aqui é o seguinte, veja lá, acompanhe comigo, 13. Porque até o regime da lei, está falando de Moisés. Então vamos lá, eu vou trocar a lei aqui por Moisés. Ele diz, porque até o regime de Moisés, havia pecado no mundo. Você vai dizer, mas como que tem pecado se não tem lei? Vamos lá. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então peraí, se o pecado não é levado em conta enquanto não há lei, ou se não há lei, mas existia pecado até o regime da lei, significa então que tinha uma lei. Onde essa lei estava? Certo? Porque se ele está dizendo que tinha pecado, e se Deus condenou, como condenou toda a raça humana, salvando apenas 8, como foi no caso de Noé, é porque tinha pecado. Se tinha pecado, tem lei, porque para ser pecado tem que ter lei. Essa lei estava onde? Estava no coração. Outras provas de que essa lei existe. Vocês sabiam que o código de lei mais antigo não é o de Moisés? Você tem uma lei muito anterior à de Moisés, que são os códigos de Hammurabi. De onde esses códigos foram tirados? Senão do próprio coração e entendimento. Logo que eu comecei a faculdade esse ano, aí veio lá, e aí um professor provocativo, ele veio, olha, para quem aí é cristão, ele não sabia ainda que eu era, nem que eu era pastor, para quem aí é cristão, o pessoal gosta muito aí de inclusive pensar que a origem das leis é a lei de Moisés, né? Mas não sei se vocês sabiam, mas o primeiro código mais antigo veio antes, e até algumas pessoas dizem que Moisés copiou dos códigos de Hammurabi. E aí eu pedi para me pronunciar, né? Eu falei assim, olha, não importa o que existia antes, a fonte dos dois é a mesma. A diferença é que uma fonte não estava limpa, e a outra estava. Uma fonte não falou inspirada por Deus, e a outra falou. Mas ambos, tanto os mais antigos, quanto, por exemplo, nesse caso aí Moisés, eles, independente dessa lei que Deus ditou para Moisés, ele já tinha uma lei escrita no coração. E não é surpresa nenhuma que as leis são muito parecidas. Por quê? Porque quem escreveu foi a mesma pessoa, que escreveu primeiro no coração, mas agora ele escreveu em tábuas de pedra. Mas é o mesmo que escreveu. Então percebam, se antes de Moisés já existiam códigos, como o código de Hammurabi, se antes de Moisés já existiam leis escritas por homens, isso é por quê? Porque Deus deixou a lei escrita no coração dos homens. E existia pecado sim antes do regime da lei, por quê? Porque existia lei. E já existia lei formal, e já existia lei, ou existia desde o princípio lei no coração dos homens. Agora vamos voltar lá de novo, verso 14, aliás, verso 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, se houve condenação, é porque havia pecado e havia lei. 13, porque até o regime da lei, 14, perdão, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, ou seja, houve pecado desde Adão até Moisés, e por consequência do pecado, teve morte. E se houve pecado desde Adão até Moisés, significa que tinha lei que era transgredida. Onde estavam essas leis? No coração dos homens. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Ele está dizendo, olha, mesmo que o pecado não tenha sido o pecado da desobediência de Adão. E aí ele diz, o qual, agora fazendo referência a Adão, prefigurava aquele que havia de vir. Então vamos lá. O pecado se tornou universal, independente de ser formal. Primeiro,
Houve pecado sem lei formal, os homens pecaram. Houve condenação sem lei formal, por causa da lei que estava no coração dos homens, que ainda não fosse formalizada num contrato, num papel, numa pedra, mas ela estava formalizada no coração dos homens. Os povos dos dias de Noé são uma prova disso. Sodoma e Gomorra é uma prova disso. Já existiam os 4 mandamentos lá em Sodoma, os 10 mandamentos lá em Sodoma e Gomorra? Claro que não. Sodoma e Gomorra, nós estamos nos dias de Abraão. Não tinha nenhum mandamento. Mas Sodoma e Gomorra, ela foi destruída por causa da sua sodomia. E o que é a sodomia? Era práticas sexuais homossexuais. Quando Deus condenou essa cidade por causa da sua sodomia, não existiam os 10 mandamentos, inclusive o 7º mandamento, que o 7º mandamento é: não adulterarás, é uma proteção à família. Todo pecado de cunho sexual está incluído dentro do 7º mandamento. E a sodomia é uma agressão à família. Por quê? Porque é uma relação sexual antinatural. Ela não é natural, o homem e a mulher não foram feitos para ela. E por não serem feitos para ela, ela não é eficiente naquilo, entre outras coisas, que as relações sexuais são eficientes, que é para gerar filhos. E instintivamente no coração do homem, esta lei já existia antes da queda. Aliás, antes da lei de Moisés, já existia. Se não fosse assim, Deus não teria destruído Sodoma e Gomorra com fogo, como ele fez, por causa do pecado deles. A lei foi formalizada lá em Moisés, mas ela já existia e estava formalizada no coração dos homens antes disso. Esse é o grande contraste. Adão, pecado, morte, uma raça inteira universalmente pecadora e condenada pela lei do coração e posteriormente pela lei formal, todos. Então, se do verso 1 do capítulo 5 até o 11, nós encontramos os benefícios da justificação pela fé em Cristo Jesus, do verso de número 12 até o 14, nós encontramos os malefícios consequentes das ações de Adão. É um contraste, é isso que Paulo está mostrando. E aí, quando nós vemos esse contraste, nós temos que lembrar que nós somos homem como Adão. E a não ser que Deus entre na nossa história através de Cristo Jesus, assim como ele pecou e trouxe todas essas consequências, nós continuamos a pecar e nós continuamos a sofrer com as consequências de lá, da representação de Adão, e das consequências dos pecados que nós realizamos e que inclusive os nossos filhos e os nossos netos, eles vão ter que conviver com essas consequências. Então o contraste é que para eu entender isso, é para eu entender que o homem, ele destrói e Cristo restaura. O homem quebra e Cristo liga. O homem desliga e Cristo dá comunhão. É o contraste que é feito. E especialmente, eu não vou analisar com vocês agora, mas quando termina o 14, ele fala que Adão prefigurava aquele que ia de vir. Ele está dizendo assim, olha, Adão, ele é um tipo daquele que viria. Em que sentido? O sentido do seguinte, que se Adão é um homem, através do qual toda a raça foi colocada em desgraça, Adão também, ele prefigura aquele que também seria um homem, Deus encarnado em forma de homem, um homem que nos representaria e salvaria a muitos. Assim como o pecado entrou no mundo por um homem, assim também a justiça a muitos pelo sacrifício de um homem. Pode falar, Gida. Sim, claro. É essa a ideia que Paulo está dizendo aqui. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão pecou, fracassou, e nós sofremos as consequências do pecado dele. O segundo Adão, que é Cristo, ele é vencedor. Ele não pecou.
Glória a Deus por isso. Ele não tem nenhuma imperfeição no seu caráter, na sua moral, na sua retidão. E além disso, ele também é o Filho de Deus, o verdadeiro Deus. E por isso, ele não só é um representante legítimo meu, como ele também é um representante divino, pagando uma dívida de homens. E por isso ele pode pagar não apenas de um único homem, mas ele pode pagar até de todos, se ele quiser. O verso 15, eu quero encerrar com ele, para não terminar na parte negativa do contraste. Eu não vou refletir sobre cada palavra, mas vou apenas citar, para você ir para casa com este verso. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Nós vamos falar sobre isso semana que vem. Mas a ideia, muita gente foi condenada por causa do pecado de um só homem. E quando eu digo muita gente, não todos, eu estou dizendo muito porque alguns serão salvos, né? Mas culpados, todos foram transformados em culpados pelo pecado de Adão. Agora, pelo dom gratuito de Deus, muito mais serão salvos. E com isso eu quero dizer que a graça, ela é oferecida abundantemente para todos aqueles que crerem em Cristo Jesus. Então, conclusões importantes para você guardar. Primeiro, não há inocência. Tira isso da sua cabeça. Não há inocência. Nem muito menos neutralidade. Não, eu estou aqui, eu não fiz opção nem para lá, nem para cá, eu estou neutro. Vai para o inferno. O inferno é o lugar dos neutros. Aliás, diga-se de passagem. Não há inocência e não há neutralidade. Todos pecaram. E se eu não pecasse, em segundo lugar, existe o pecado original. Guardem isso, pecado original, que é o pecado de Adão, que me condena. Condena toda a raça, porque nós herdamos essa condenação, todos nós. Terceiro, todos nós temos responsabilidade pessoal, porque nós também pecamos. Então, eu não vou poder sentar lá e nós não vamos, por causa de Cristo, mas ninguém sentado no banco dos réus vai poder dizer assim, não, eu estou aqui por causa de Adão, não fiz nada, eu sou bonzinho. Eu não vou poder fazer o que às vezes a gente faz aqui na nossa vida cotidiana, jogar a culpa nos outros. Não vou poder, porque todos nós somos responsáveis. Pastor, essa história toda estava escrita, então por que Deus está culpando Adão, se Deus já tinha escrito a história antes da fundação do mundo? Porque nós todos, homens, praticamos ações, dizemos palavras, ou pensamos, de acordo com a nossa própria vontade. Eu não tenho como fugir dessa máxima que Deus escreveu a história. É lógico que Deus escreveu a história. Está lá, é bíblico. O Salmo 139, por exemplo, o salmista diz, todos os meus dias foram escritos e determinados, antes que qualquer um deles houvesse. Deus escreveu. Agora eu te pergunto, você que quer jogar a responsabilidade das coisas que te acontecem em Deus, você recebeu um script? Você recebeu um script do que Deus escreveu para cada um dos seus dias? Não, né? Muito bem. Eu gosto de gente que eu vou falando e vai responder. Não, isso. Não recebeu. Então, todas as decisões que você toma e todas as coisas que você faz na sua vida, você faz com base em quê? Você faz com base na sua vontade. Você faz com base nas suas liberdades, né? Você faz com base nas suas possibilidades, às vezes envolve até possibilidade financeira, mas tudo que a gente faz porque a gente sente vontade. Ou quando a gente é criança, porque os pais a gente sentir vontade, eles fazem a gente fazer. Mas, eu não tenho como negar, de que eu sou absolutamente responsável por todas as minhas decisões. Não posso colocar a culpa em Deus. Porque ainda que eu creia que Deus escreveu todos os meus dias, isso é o poder dele, é inexplicável para a mente finita humana,
Todos nós agimos. E não vem com esse papo de dizer assim: Deus me fez um robozinho, eu sou obrigado a ficar tomando decisões erradas e fazer tudo o que Ele escreveu para mim, sem eu querer, porque eu não queria. Se fosse eu, faria tudo diferente. Mentira. Mentira. Porque você não toma decisões se sentindo constrangido por Deus. É isso mesmo. Até quando a gente faz o bem para uma pessoa, o Espírito Santo tem que vir convencer o coração da gente a fazer. Não pense que é você não. Porque se você fez alguma coisa muito boa para alguém, foi o Espírito Santo. Agora, quando a gente faz coisa ruim, aí eu não preciso do Espírito Santo para fazer coisa ruim. Aí eu faço por mim mesmo. Enfim. Deus, ainda assim, pagou um preço altíssimo para salvar gente como nós, para que a gente não tivesse que arcar por nós mesmos eternamente com os nossos próprios erros, os nossos próprios pecados e o pecado original. Cristo pagou por tudo isso na cruz do Calvário. Então, creia no Senhor Jesus, confie nele e descanse nele, porque é só dele que depende a minha redenção, não é de mim. E é só por Ele que eu posso me ver livre do pecado e da morte.